Castilho 671. Telefone 51-3671-2987. Quer realizar o sonho da faculdade, mas ainda não escolheu a profissão? Não perca o feirão online de profissões Uninter até 8 de março. Lives de hora em hora nas redes sociais da Uninter sobre cursos superiores, profissões e mercado de trabalho. Tire suas dúvidas e transforme já a sua história. E quem vier para a Uninter por vestibular online ou transferência de outras instituições pode ganhar descontos de até 70% nas mensalidades da graduação e pós-graduação à distância. Aproveite! Uninter.com. Nossa história é nosso alicerce. Realizar sonhos é nossa vocação. A paixão Chevrolet nos fortalece, batendo forte em cada coração. O véu! Nossa bandeira, nossa gente, nossa fé. Renovamos todo dia a alegria de ser o véu Chevrolet. O véu, a alegria de ser Chevrolet. Center Tintas, revendedor tintas Renner, Coral e Qualivinil. Deixe sua casa mais bonita com produtos de efeitos decorativos especiais. Center Tintas oferece tintas automotivas, industriais, prediais e também rodapés, rodatetos e pisos vinílicos. Center Tintas, em Camaquana, Manuel da Silva Pacheco 389, com estacionamento para clientes ao lado da loja. Ligue 3671-4100 com entrega gratuita. Venha tomar um cafezinho com nossa equipe. Queremos lhe atender cada vez melhor. Center Tintas, colorindo a sua vida, com loja em Camaquã e Guaíba. Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Fortral New Holland, equipamentos agrícolas. Chafariz, lugar de cliente feliz. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Marco Pires Imóveis, para você viver melhor. Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer e Trilegal Tchê, sua vida muito mais Trilegal. Muito bem, 9h11. O programa é o Primeira Hora. Estamos em Camaquã, na Costa Doce. E aí a gente toca a ficha aqui, porque tem muita gente participando. Meu amigo Volney Bacaus, da Santa Alta, falando por que será que ninguém fala de baixar o valor do salário dos políticos. Olha, Volney, casualmente o que tu tratou aí, eu falei agora há pouco, né? Quem sabe uma sugestão aí, dependendo da bandeira, diminui o percentual de que cada um receba menos. Quem sabe é uma forma de colaborar, de ajudar com o Brasil, né? É isso que nós estamos querendo. Chafariz está aberto ao público, seguindo todos os protocolos de saúde. A Chafariz mantém um horário diferenciado entre 7 da manhã e meio-dia e entre 1 da tarde e 6 horas da tarde. Chafariz, 7 de setembro, 125. E para quem quer uma internet que funcione, que entrega tudo o que precisa, tenha 240 megas de velocidade Wi-Fi por apenas R$ 99,90. Ligue 0800 494 2030 ou chame o seu Ozir nas redes sociais. Bom, conforme nós tínhamos anunciado, recebendo com muita honra, com muita alegria, mais um profissional da saúde, que eu acho que é importante a gente travar um debate, uma conversa sobre isso, a respeito de tudo que está passando, né? Eu acho que o Brasil e o Rio Grande do Sul nunca passaram momentos tão delicados. E a região de Canoas é outra região também que tem dificuldade tremenda desde o início da pandemia. E olha, se superando cada vez mais equipamentos, mas agora começa a faltar lugar e faltar gente para poder trabalhar nesses equipamentos. E conosco o presidente da Associação Médica de Canoas, membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Canoas, médico Luciano Zufo. Luciano, muito bom dia. Muito obrigado por nos atender, Luciano. Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. Eu acho que neste momento em que a gente tem tanta necessidade de às vezes, de mais clareza nas coisas, é muito importante a gente trazer informações mais claras e tentar trazer informação para a população, que eu acho que isso que é importante, né? Exatamente. Eu acho que o princípio da informação, Luciano, é uma questão que todos nós temos que cada vez, e principalmente agora, né? Que parece que mudou o jogo que vocês aprenderam ano passado, começa a mudar as regras, mudou o vírus, superlotação de UTIs, ambulâncias, carros, casas com problema, mas eu acho interessante nós oportunizar esse contato,
uma vez que nós estamos também com outros médicos, enfermeiros que estão ouvindo a tua entrevista aqui na região da Costa Doce, inclusive o doutor Horta, que é teu amigo, o doutor Anselmo, que vai estar aqui com ele no próximo sábado, a enfermeira Fábia Richter, lá do Cristal, o médico cirurgião Vitor Hugo Ferrão também está aqui conosco. Então, o pessoal está muito curioso para saber, e eu mais ainda, doutor Luciano, como é que a gente pode, nesse momento, se dirigir à comunidade brasileira e à nossa região aqui especial? Qual a experiência que vocês tiveram antes e a experiência que vocês estão tendo agora, nesses meses de fevereiro e março? E o que a gente já conquistou, assim, de informação, e o que a gente pode trazer de uma luz para que as pessoas que estão com seus familiares em casa, daqui a pouco contagiados nos próximos dias, com dificuldade, que a gente possa diminuir a pressão da ida das pessoas para os hospitais, que eu acho que a coisa mais cruel que está sendo é isso, né? As pessoas querendo procurar um atendimento numa UTI e não ter mais. Então, eu acho que chegamos ao devido colapso, né, doutor Luciano? Sim. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita é que passa por uma organização. Então, a partir do momento que você organiza o sistema para isso, você consegue, e eu estou falando organização porque uma doença, qualquer intervenção em saúde pública, uma doença, passa por 3 passos. Primeiro é prevenção, segundo é ver os casos que vão ficar graves, e terceiro, ter o atendimento que é feito, né? Então, o que acontece, o que aconteceu nessa pandemia? A gente tem 1 ano para tentar aprender com isso. E nesse 1 ano ficou se discutindo muito mais quem tinha razão, se a ciência de não fazer nada ou a ciência de se fazer alguma coisa. E agora nós estamos colhendo um pouco de tudo isso que aconteceu, né? Todo mundo ouviu o nosso governador falando que 100% dos pacientes com Covid que vão para a UTI não sobrevivem. E aí vem um questionamento, uma reflexão que nós temos que fazer. Por que nós temos que esperar esse paciente chegar na UTI? Será que não tem nada que possa ser feito? E aí nós não estamos falando só de dar medicamento, porque dar o medicamento é um ato que tem que ser compartilhado entre o paciente e o médico. Mas vamos pegar uma coisa muito simples, né? O senhor, por exemplo, o senhor sabe, se o senhor tiver com Covid hoje, diagnóstico positivo, quais os cuidados que o senhor tem que ter na sua casa, com seus familiares, como que tem que ser seu isolamento? Algum dia alguém explicou isso, a população sabe isso de uma maneira correta, tem uma educação para isso, e eu estou pegando uma coisa muito simples. Sim. Né? Então, essa pandemia ideológica que também se criou ao redor do vírus, que quem defende uma coisa é totalmente errado, quem defende outra é o correto, está gerando o que nós estamos vivendo agora. Porque nunca na história da medicina houve tanta polarização em cima de um mesmo tema. Hoje, se a gente for ver, mais de 90% dos tratamentos, ou um pouco menos, mas em cardiologia, por exemplo, 70% dos tratamentos não tem o nível de evidência que está se buscando para tratar hoje o coronavírus. E se a gente for ver trabalhos, se a gente for ver países em que adotaram o atendimento precoce, tá? Porque vai falar em tratamento precoce, virou você é um curandeiro se você fala isso. Então, sim, no atendimento precoce, que é preconizado em qualquer doença, se você sofre um acidente de carro, o que salva a tua vida é o atendimento hospitalar, que é o atendimento precoce. Quanto mais rápido chegar uma ambulância para atender o cara num acidente, melhor a chance dele sobreviver. Não, e estabilizar o paciente antes de botar dentro da ambulância, ou dentro da ambulância, antes de iniciar o transporte, quer dizer, a gente fica, bem isso que você falou, né? A gente fica naquela, mas por que a ambulância não arranca daqui e vai pro hospital? Não, mas os médicos estão ali e estão sabendo, vê cá, enquanto eu não botar esse cara bem certinho, bem estabilizado, ele morre antes de chegar no hospital, é bem isso. Agora, você falou uma coisa importante, bem no início eu queria trocar com a questão de, nós não estamos sabendo como fazer o nosso período de convalescência em casa daquelas pessoas que têm sintoma.
Eu vou te falar uma coisa, me desculpa, mas você é médico, tem vários médicos que estão nos ouvindo aqui, mas eu tenho que ser franco. A simples mandar a pessoa para casa, com remédio ou sem remédio, tá? Mas manda a pessoa para casa para ficar em repouso, ficar em reclusão, simplesmente isso eu já acho um erro, doutor Luciano. Porque alguns profissionais que eu conheço, olha, quem tem Covid, uma das coisas mais delicadas que tem é o pulmão. Quer dizer, essa pessoa não pode ficar deitada, essa pessoa tem que fazer um pouco de exercício, tem que caminhar. Quer dizer, essas informações, a maioria dos pacientes não recebem. Para a pessoa ter uma atividade física dentro de casa para continuar funcionando todo o sistema pulmonar. Não sei se tu concorda comigo, me perdoa, porque eu dou palpite, tá? Não, imagina, você está coberto de razão. O que acontece? Nós temos alguns, não vou dizer erro, mas eu acho que não foi assertiva as estratégias de saúde pública. Por exemplo, você tem que ter teste em massa, você tem que testar, você tem que saber quem está positivo. Né? O que acontece hoje? Muitas vezes o paciente ele faz o teste demora 7 dias para chegar. Nesses dias, quantas pessoas ele teve contato? Né? Aquela ideia que no meu círculo familiar, no meu círculo de amizades, a gente não vai pegar. A gente está vendo hoje muito mais grupos familiares chegando, todos contaminados, porque acham que dentro de uma bolha que se cria familiar, o vírus não passa. Né? Então, assim, após o diagnóstico, a estratégia que tem que ser tomada, ela é muito estratificada. Não existe uma receita de bolo em que o médico lá vai dar para todo mundo a mesma coisa. Porque a doença tem fases e cada paciente chega numa fase diferente. Né? Então, a gente tem ações de saúde pública muito bem colocadas que têm que ser feitas, por exemplo, educação, as pessoas realmente acreditarem que usar máscara, distanciamento social, usar álcool em gel é importante, é extremamente importante. Só que isso não tira a pessoa da UTI. Porque aquela pessoa não adianta ela usar a máscara, usar álcool em gel no comércio, na casa dela, no trabalho, e dentro da casa dela, ela não saber que ela tem que continuar também com algumas ações, com os familiares, com os amigos, e é o que aconteceu agora. O que nós estamos agora? O resultado de Navegantes, que todo mundo se juntou, fez festa, e o resultado do carnaval. O que foi isso? Clusters pequenos, amigos, se reuniram, fizeram festas, e com um contaminado, nisso você tem uma transmissão viral muito maior, e com isso você tem uma doença mais grave. E aí nós temos colegas dentro de UTIs agora entrando na exaustão, e a gente tem que falar isso. Como você muito bem falou, não adianta a gente ficar abrindo leito de UTI, porque o leito de UTI físico não resolve. Você tem que ter uma equipe treinada, você tem que ter profissionais capacitados, você tem que ter todo atrás desse leito de UTI para conseguir o sucesso. Né? Então, como que a gente pode melhorar isso? Sim. Agindo como qualquer outra doença, na prevenção, tratando a doença no começo. É uma questão que eu queria aproveitar, o senhor que tem conhecimento, mas a questão do vírus. Nós estamos falando de um vírus que tem um efeito no organismo da gente. Vírus como gripe, tu tem algumas prevenções. A questão também de vitaminas, o organismo tendo um pouco mais de defesa através de vitaminas, de pessoas com mais ações esportivas, mais uma construção física melhor. Quer dizer, prevenção tu tem isso, mas quando chega o Covid na gente, o corpo mais fragilizado, obviamente, sente muito mais. Existe diferentes tipos de primeiro atendimento, é isso que eu quero chegar primeiro nessa área. Tem municípios que conseguiram, até financeiramente, eu não sei como conseguiram isso, mas que fazem testes rápidos de estar com o resultado pronto. E ainda outros municípios fazendo testes que levam 7 a 10 dias para dar o resultado. Uma pergunta. Aqui, um abismo a diferença. 7 dias para... Concordas ou não? Com certeza, e isso é um fator determinante, como eu falei, para você ter sucesso ou não no controle da doença. Né? O que acontece? Nos municípios onde você tem o sistema organizado, muito bem organizado nas fases da doença, e aqui dentro do Rio Grande do Sul nós temos alguns municípios, é só entrar na
página da Secretaria de Saúde do Estado e você vai ver alguns municípios com índice de mortalidade por cada 100 mil habitantes abaixo do que outros municípios. E aí, se você for ver, por que esses municípios têm uma mortalidade baixa? Porque o sistema de saúde de todo o município está organizado. Estão testando, estão separando os casos e estão tratando precocemente. O tratar precocemente não quer dizer dar medicação, quer dizer você pegar o paciente e pegar o paciente para si e acompanhar esse paciente para poder ver quem vai complicar e quem vai complicar. Hoje já a gente sabe que existem exames laboratoriais que nos ajudam a estratificar o paciente que vai para a fase mais aguda e vai piorar mais rápido, ou vai piorar. E isso a gente não... O que a gente vê hoje? Muitos pacientes saindo de UPAs, de consultórios, de UBSs, com uma receitinha, se piorar, quando você tiver com falta de ar, você volta. Quando você voltar com a falta de ar, a fase que poderia ser feita de tratamento já foi. Aí você já tem uma outra fase da doença, o atendimento é completamente diferente. O pessoal da UTI, o pessoal hospitalar já aprendeu a tratar essa doença. O problema é que, devido à polarização, nós estamos vendo e nós não estamos dando chance de se preservar a vida e salvar as pessoas que podem ser salvas antes de se chegar à fase aguda. A fase lá, 2, 3. A fase aguda seria essa fase, por exemplo, uma delas, a respiratória. A saturação está muito baixa, quer dizer, a pessoa já está tendo a contaminação nos pulmões, já tendo dificuldade de respiração. Quer dizer, a pessoa passa uma fase preliminar, lá do início do processo. Daqui a 3, 4 dias, porque é isso que se conduz, daqui a 3, 4 dias o pulmão que estava aparentemente limpo está comprometido 60%, 50%, 40%. Aí tu tem que, ao invés de fazer uma prevenção, tu tem que entrar com medicamento para tentar reverter aquilo. É mais ou menos isso, doutor? Isso. Mas a gente vê o que é isso mesmo que você falou. Mas a prevenção, ela não é com medicamento. Aí que está. A falta de organização das informações está causando toda essa confusão. O que é prevenção? Prevenção da doença é você fazer medidas para você não pegar ela. Sim. Certo? O que é a prevenção? Você usar máscara, distanciamento social, cuidados de higiene, etc. O que é tratamento? O tratamento se divide em tratamento precoce e o tratamento já com uma doença instalada. Sim. O tratamento, o atendimento precoce é o quê? É você tentar pensar das pessoas que estão com o vírus quem vai precisar de um cuidado maior e iniciar esses cuidados o mais possível. Sim. Tá? Sim. Aí... É a mesma coisa, vamos supor, vamos sair do coronavírus e vamos pegar uma outra doença. Tá? Câncer. Se você tem um paciente com suspeita de câncer, como que você vai conseguir salvar esse paciente? Quanto mais rápido você fizer o diagnóstico e quanto mais rápido você começar a tratar ele. Você vai operar todo o paciente com câncer? Não. Dependendo do câncer, você acompanha ou não. Mas o atendimento precoce, o atendimento quanto mais rápido, mais salva a vida do paciente. Sim. Bom, a lógica que existe dentro do tratamento da Covid é a mesma, né? E o que a gente escuta muito falar hoje, não tem evidência científica. Eu acho que até você ia fazer essa pergunta. Não, deixa eu te contar uma coisa. Outro dia, nós temos uma loja aqui de produtos naturais em Camaquã, e um dia desse uma menina que mora no interior disse, não, lá em casa a gente come semente de abóbora, a minha mãe dá semente de abóbora para nós, que ela torra, não sei o que faz, porque é um antivermífero. Quer dizer, eu não vi uma defesa científica dizendo que semente de abóbora é um combate aos vermes, por exemplo. Mas é isso que eu estou dizendo, tem muitas coisas que vai se passando batido da nossa vida e que quando há esse congestionamento que tu falou de informações contrárias, principalmente, parece que tudo aquilo que a gente aprendeu ou que viveu a vida há muitos e muitos anos cai por terra. É isso que eu queria te contar.
há evidência científica de alguns tratamentos precoces, mas a quantidade de médicos que estão assumindo o tratamento precoce de alguns pacientes, eles demonstram um gigante número de pessoas que não precisam chegar nem perto do hospital depois. Não sei se posso estar certo se a pergunta. Ciência científica, para quem estuda, eu já fui professor universitário, então, o que é evidência? É quando você tem algo que mostra que aquele tratamento, aquilo que você está colocando como efetivo, realmente é. Sim. Durante a pandemia do Covid, tem relatos aí que por dia foram publicados 20 estudos, papers, por dia da Covid, sobre a Covid. Se algum pesquisador falar que conseguiu ler tudo, é humanamente possível. Agora, você querer, no meio de uma pandemia, um nível de evidência supra-sumo para você tratar uma doença que você sabe que está matando gente, olha, existe evidência de várias drogas que hoje estão sendo faladas na mídia, existe sim evidência. Existe evidência robusta, existe evidência observacional. Então, assim, quem fala que não tem evidência está cometendo ou não está lendo, né, por não ter tempo, ou está cometendo uma falácia. A evidência existe. E antes da pandemia, se nós formos buscar no dia a dia, a gente vê que muitas doenças são tratadas com evidências muito menos robustas do que nós temos hoje sobre o tratamento precoce. Então, o que nós temos que separar será que nós estamos politizando por questões ideológicas? E aí é uma coisa muito séria, porque eu respeito muitos colegas que falam, eu tenho evidência científica forte. Eu concordo que tem que ter. Nós estamos falando que nós vivemos num mundo que nós temos que ter coerência com o que nós fizemos. Mas aí a pergunta que eu deixo, será que no meio de uma pandemia, onde nós temos um monte de pessoas aí precisando de leite de UTI, um monte de pessoas morrendo porque não está tendo chance, né? Será que uma evidência, mesmo que não seja aquela que você quer, mas que mostra que realmente está funcionando, e se a gente for ver observacionalmente, Peru está com taxas baixas de mortalidade, México está com taxas baixas de mortalidade, vamos pegar a Índia, 260 bilhões de habitantes, vamos ver as taxas de mortalidade da Índia. O que será que eles estão fazendo? O que está acontecendo lá? Qual que é a política pública que está sendo feita de saúde nesses países? Eu não vou nem falar, entra na internet e leia. Está lá a resposta. A gente tem que motivar as pessoas a lerem, a se entenderem antes de fazer essas comparações. Eu te pergunto o seguinte, eu quero saber o processo do viral, tá? Nós estamos com um vírus entrando, um Covid que cada dia parece uma nova cepa. Quimicamente, como é que é o termo agora? Fugiu o termo, mas que tipo de medicamento ou de droga que se dá para quando tem um tipo de vírus? Obviamente, cada vírus precisa de um determinado tipo de droga para tentar diminuir a sua ação no organismo. Científica, laboratorialmente, assim, por exemplo, como é que eu posso dizer que determinados remédios, que não é só tem vários estudos de vários tipos de remédios que estão sendo dados para quem tem Covid. Ficou, como eu vou dizer assim, ficou famoso uma ou dois nomes de remédios foram ditos por pessoas da área pública. Agora, existem medicamentos em paralelos que vocês devem estar usando também que tem a similaridade de ação do vírus. Sim. Eu até desculpa, Fábio, eu não vou falando o nome de medicamento, porque nós temos um outro problema, que é a automedicação. Eu também concordo. E a automedicação, quando é feita da maneira errada, ela pode causar tanto maior dano do que o próprio vírus. Concordo. Assim, uma coisa que eu acho que tem que ficar clara é que quem tem que avaliar e dar o medicamento é o médico do paciente avaliando esse paciente. Sim. Vamos lá. A gente está vendo muito paciente aí pegando informações, toma corticoide, toma isso, toma aquilo, e usando na maneira errada, e isso está causando um problema sério para os colegas dentro do hospital. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar, a automedicação nesse momento é muito pior do que o vírus. Concordo. Autonomia, hoje nós temos uma autonomia
isso é feita quase que diariamente no nosso consultório, que é a autonomia do médico, que pode prescrever um medicamento off-label. O que é off-label? É aquele medicamento, que daí eu vou responder a sua pergunta, que lá na bula dele não está escrito que é para aquilo, mas você sabe que a ação dele dentro do organismo traz benefícios para aquela doença. Então vamos lá. A gente sabe que a azitromicina, que é um medicamento que é usado nisso, é um antibiótico. Eu estou falando ela porque para comprar azitromicina hoje você está controlada, então você não consegue comprar de qualquer jeito. Exatamente. Então a azitromicina ela é um antibiótico, mas a gente sabe que ela tem uma ação, uma das ações dela dentro do mecanismo de ação, ela diminui a resposta e a replicação viral. Sim. Então, em alguns casos, até na pneumologia, ela é usada também para tratamento viral. Por isso que se viu que ela tem alguma resposta no tratamento, quando você faz o início do tratamento, porque a COVID ela tem 3 fases. A primeira fase, que antes dessa variante, no normal, que vai do 1º ao 7º dia, 6º, 5º, 6º, 7º, é a replicação viral, ou seja, o vírus se replica dentro do corpo. Sim. Vai se dividindo, para ser mais específico. Entendi, tá. Depois disso, começa uma fase inflamatória, que é o quê? O vírus já se replicou e o organismo começa a responder a esse vírus dentro da célula. Aí você começa a ter uma resposta autoimune do organismo e aí começa toda aquela sequência de alteração pulmonar, dificuldade de respirar e a evolução natural da doença. Sim. Mas eu acho que não sei se eu explicar não, tá certo. A gente usa, às vezes, um efeito que não está na bula do medicamento para se chegar na resposta. Sim, não, eu entendo. Tu quer diminuir a replicação do vírus dentro do organismo. Isso é uma coisa, quer dizer, diminuir a ação dele dentro do organismo. Não está combatendo o vírus, que ele não se multiplique. Seria isso? Isso, você tenta diminuir a replicação viral para não ter uma resposta inflamatória mais exacerbada lá na frente. Sim, entendi. Certo? Entendi. Agora, isso vai dar certo? Dá certo em 70, 80, a gente não sabe, a gente não tem estudo ainda sobre isso. Sim. O problema hoje é que muitos vêm falar, mas os estudos estão mostrando que não funciona. Só que quando você olha os estudos, eles deram esse medicamento do início do tratamento para paciente hospitalizado. Quando que você hospitaliza o paciente? Quando ele já está numa fase mais aguda, digamos, mais avançada da doença. Então, teoricamente, você não vai ter a resposta que você quer. Nós temos que fazer e conversar, e o diálogo aqui é importante com o doutor Luciano, é diminuir a incidência de pessoas procurando o hospital. Não é o médico, não é o consultório, não é a UPA. É a UPA e o hospital, porque ali tem uma gigante diferença, né? E como você falou, nós estamos falando de Covid, sintomas, eu quero falar dos sintomas ligeirinho contigo. Tem gente que tem coriza, tem tipo como se fosse uma conjuntivite. Tem gente que tem sintoma de gripe, tem outros que tem sintoma de dor no corpo, tem outros que tem febre e outros se teve febre ou alguma manifestação dessa. O vírus é tão complicado no organismo, cada um responde de uma forma, doutor Luciano. É a mesma coisa que a gripe. Às vezes tem paciente na gripe que tem sintomas, outros não tem, mas o Covid ele tem uma ação semelhante. Então, cada organismo responde de alguma forma. Por isso que essa avaliação inicial é muito importante. Porque o paciente com qualquer sintoma desses que você falou, se procura o atendimento médico, o médico vai conseguir avaliar e dentro dessa avaliação vai conseguir, olha, você tem chance de ser Covid, vamos ver o que nós vamos fazer. A gente sabe que 85% dos pacientes com Covid vão ter um curso muito tranquilo da doença. E muitos são assintomáticos. Né? O problema é que o que acontece? Os 10, 15% que pioram, se não se fizer nada, piora muito. Aí você pega numa população, 15%, é muita gente. Muita gente. E aí tem outro fator. Se nós só tivéssemos Covid como doença, mas as outras doenças continuam acontecendo. Sim. Então, o infarto continua acontecendo, o AVC continua. Então, o estresse do sistema público é que, além do normal que nós já tínhamos, a doença, que ela é agressiva, rápida e que leva o paciente para uma unidade de terapia intensiva, que, digamos, é o último grau de atendimento dentro de uma cadeia hospitalar.
E não tendo mais... Agora de manhã, um pouquinho antes de nós entrarmos ao vivo, a gente viu os números do estado de UTI, da região aqui, que nós temos aqui, 40, 50 e poucas UTI nós temos aqui, praticamente todas lotadas. Porto Alegre está lotado, quer dizer, tu não tem... Eu fico imaginando os seus colegas que trabalham na UTI, os enfermeiros, tomar uma decisão. Precisamos botar mais uma UTI, mas não tem mais leito, não tem mais respirador. Faço o que com o paciente? Deve ser um clima horroroso, né, nesse momento. Com certeza. Né? A gente vê os próprios governantes, às vezes, acompanho aqui em Canoas, a gente aqui em Canoas teve uma ação rápida do Poder Executivo, só para você ter uma ideia, um dos hospitais que tinha 20 leitos, hoje o hospital está quase com 60 leitos de UTI, ou seja, triplicou o número de leitos de UTI. Mas mesmo assim, não está, porque a Canoas acaba sendo para um monte de outras regiões e acaba drenando esses pacientes para cá. Sim. Então, assim, eu fico até assim compadecido com os colegas e com as equipes, porque realmente o trabalho está massacrante dentro dos hospitais. Massacrante. Doutor Luciano. E isso leva até a perda de força médica e de força profissional por extenuação do trabalho pela parte psicológica. Você imagina, a gente é preparado para salvar vidas. E você começa a ver assim, eu faço e não está dando, não tá dando resultado, né? Ontem eu recebi imagens aí de uma pessoal que trabalha dentro do hospital de clínicas, as UTI do hospital de clínicas mandaram imagem pra gente. A gente fez uma matéria muitíssimo interessante e eu pedi permissão para usar essa imagem porque é chocante também. Ela chega a ser chocante, a lotação de salas de UTI e aquele parafenada de equipamentos, um monte de gente para atender, para virar o paciente de hora em hora. É um negócio assim, olha, é uma coisa complicadíssima. Mas te fazer uma pergunta e peço desculpa de novo antes de fazer a pergunta, porque eu sei que vocês, médicos, têm uma relação interessante entre vocês, de proteção, mesmo de respeito, porque há uma independência de cada um médico que se forma. Ele busca um tipo de estudo, ele busca tipos de bibliotecas diferentes, essas coisas. Mas a nossa entrevista, doutor Luciano, é para ajudar as pessoas a tentarem entender por que existem muitos médicos, muitos colegas seus que com conhecimento, gente com formação, uma faculdade leva 8, 10, 12 anos, muitos deles participam de congresso fora, mas nunca tinham vivido um Covid, tá? Nunca tínhamos vivido um Covid, nem os médicos. Mas há um regramento, parece que a classe se dividiu. Eu estou falando de nível superior, gente esclarecida, mas se dividiu assim: eu dou algum remédio durante o tratamento, o outro não dá. Está tendo algum tipo de os médicos não querendo demonstrar para os colegas que tem uma vontade de mudar um pouco o processo. Parece que assim, naquele departamento, naquela UPA, todos fazem exatamente iguais. Mesmo sendo de escolas diferentes, pessoas de idade, médicos de idade diferentes, com formação em outras faculdades diferentes, mas por que um regramento, assim, como se ninguém quisesse constranger o outro, ou ninguém quisesse se expor para a população, ou mesmo para nós, como nós estamos falando, de que pode haver tratamentos alternativos nesse momento do Covid, hein? Eu acho que vai muito mais a questão de um bom senso. Eu acho que o que você falou, é difícil, eu como médico, eu não posso obrigar um colega a prescrever alguma coisa, tá? Mas eu também acho que as pessoas que são exemplo, que estão acima, que são idosos, que são referência, eu acho que deveriam se despir um pouco dessa coisa, não, tem que ser assim, e abrir um pouco o olhar, porque, infelizmente, quem tem condições consegue o tratamento, né? O problema está no mais necessitado, na pessoa que precisa, ela não vai conseguir. E aí vem uma questão, além de ética, moral. Será que isso é o correto?
Eu não acreditar no tratamento é uma coisa, mas eu defender uma ideologia porque alguém apareceu, e eu acho assim, será que nós estaríamos vivendo isso, estaríamos discutindo, se lá no começo da pandemia algumas atitudes políticas não tivessem sido feitas? Entendeu? Porque realmente hoje, eu até às vezes já fui chamado até, você é de tal... Eu sou apolítico, eu li muito, tem um monte de artigo aí vale você acreditar naquilo que você leu? Não. E a medicina não é a medicina é a ciência das verdades incertas. O que é verdade, daqui a 2 semanas pode não ser mais. E aí, quem estava seguindo a verdade hoje, está errado? Não, não está. Por quê? Porque a medicina muda. Quantos tratamentos que nós tínhamos há 10 anos atrás que hoje não são usados? E quem usava 10 anos atrás está errado de não usar? Era errado? Era um curandeiro porque usava? Não! A medicina evolui, nós evoluímos todo ano. Eu, quando entrei na faculdade, nunca imaginei que eu ia ver um robô operando um paciente. Quem imaginava isso? Hoje nós temos um robô. Então, acho que nós temos que ter, como médicos, acho que nós temos que fazer um pacto pela vida. Eu respeito quem não acha que não tem que fazer, mas eu acho que nós temos evidências para a gente chegar num bom senso e começar a tratar a população mais precocemente para pacientes que estão ficando graves. Porque essa doença não vai embora. Não vai. Ela vai ficar com a gente. Eu gostei muito desse papo nosso, assim, pela franqueza que o senhor me permitiu de fazer as perguntas. E o senhor falou uma coisa, eu vou comungar com a mesma coisa. Nós temos uma dificuldade tremenda dos tratamentos atuais para condições financeiras ou não. Isso a gente sabe. Quem tem condições de ter um oxímetro, como é que chama para medir a oxigenação? É isso, né? Que custa R$100, R$150 numa farmácia, poder estar em casa durante os seus 7, 10 dias, sabendo se a respiração está boa, está diminuindo. Quer dizer, dinheiro na jogada, privilegiado quem pode ter um equipamento desse para fazer um acompanhamento. E eu continuo a lamentar ainda, doutor Luciano, de que poderíamos ter à disposição medicamentos mais baratos, uma forma de contato mais fácil entre os órgãos de saúde e a população para poder achar essas pessoas que poderiam apresentar um problema mais grave, pensar antes das suas casas e iniciar um tratamento ou levar para um lugar onde possa ser melhorado. Então, a gente começa a perceber essa dificuldade que a grande maioria das pessoas tem. É difícil, né? Mas infelizmente é assim. Que eu vou... A realidade nossa brasileira, né? Mas eu acho que é um aprendizado que o senhor, eu e todos os nossos ouvintes aqui, que tem muita gente ouvindo, doutor Luciano, bom foi que a gente bateu bola, o senhor me permitiu perguntar, o senhor me respondeu umas coisas, deixamos algumas coisas no ar para as pessoas estudarem, pensarem, discutirem, né? Mas não aquele negócio de botar o tapa-olho e dizer, não, eu só faço isso. Depois teremos problema mais grave no futuro, né? Eu queria só fazer uma reflexão, se você me permite, que é o seguinte. Hoje nós temos já o número de 60% das pessoas que estão na UTI morrem. E nós temos trabalhos que mostram que quando você faz a intervenção precoce, quando você pega o paciente e trata ele precocemente, na média, as pessoas diminuem 40% a chance de evoluir para a UTI e às vezes algumas até mais, alguns trabalhos bem. Eu queria deixar a reflexão. Se hoje você ou quem está nos escutando tivesse a chance de ter 40% a menos de chance de ir para a UTI, isso é relevante ou não é? É muito, gigantesco. Então, assim, essas reflexões que nós, como sociedade, temos que fazer. Não é ficar discutindo se tem que dar medicamento ou não. Usar isso que nós temos como evidência e aplicar na saúde pública para a gente diminuir as pessoas que vão precisar de... Isso aí já é uma vitória. Só fazer isso já é uma vitória. Quer dizer, em vez de nós botar 50 pessoas por dia na UTI e botar 20,
Já é uma vitória. Porque nós temos que ter em mente que o Covid é a ponta do iceberg. Nós temos um monte de doenças que não estão sendo tratadas, que estão sendo pacientes empilhados em filas, que vai vir a cobrança depois. Pacientes cardiopatas, diabéticos, pneumopatas, doenças crônicas, com AIDS, com câncer, que estão ficando na fila de espera e não estão sendo tratados. Exatamente. E esses pacientes não têm direito a tratamento? Doutor Luciano Zufo, nosso amigo, agora virou amigo da casa, médico responsável pelo atendimento precoce lá em Canoas. Muito obrigado pela atenção, meu amigo. Obrigado mesmo. Foi ótima a nossa entrevista. Espero que a gente possa, pelo menos nesses 40 e quase 50 minutos de entrevista, traduzir alguma coisa para ajudar alguma pessoa na entrevista. Já valeu o nosso contato, viu? Com certeza, Fábio. Eu que agradeço. Eu acho que quanto mais nós debatermos de maneira serena, de maneira de bom senso, de querer agregar mais, todo mundo vai sair ganhando. Vale lembrar que eu quero só deixar, nós temos que ter na cabeça que nós temos que manter as medidas de proteção. Usar máscara, distanciamento social, neste momento isso é extremamente importante. É isso que vai fazer a gente também diminuir a curva. E mais do que isso, nós temos que buscar ter uma educação da população cada vez maior, em que nós temos que nos respeitar como indivíduo também. Se nós tivermos isso na cabeça, a gente vai conseguir, quem sabe, vencer essa batalha. E lembrar uma coisa, o ato médico é soberano. Então eu não estou aqui querendo ditar regra para nenhum colega. Eu só estou querendo trazer reflexões para que às vezes aquele colega que eu sei que está lá na porta atendendo um monte de pacientes, às vezes ele não está tendo tempo, como muitos outros que estão conseguindo estudar. Mas eu acho que quanto mais a gente difundir, quanto mais a gente se unir para tentar salvar vidas, mais a gente vai conseguir esse objetivo. Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço e bom trabalho aí em Canoas, tá? Obrigado, um abraço para você também, para todos que estão nos ouvindo. O doutor Luciano Zufo, que bate um papo conosco. Depois do intervalo eu vou ler algumas participações. Olha, muita gente participando. Obrigado pelo carinho das pessoas elogiando a entrevista. E olha, pessoal, o que nós estamos falando, eu combinei com ele aqui que nós vamos fazer uma entrevista um pouco polêmica. Não quer dizer que nós tenhamos razão, mas é para as pessoas discutirem coisas mais certas. Porque, olha, Diego Costa, o que tem de depoimento de pessoas que dizem o seguinte: eu tomo isso para isso e nunca me deu problema. Bom, não tem, né? Vamos fazer um rápido intervalo, já nós voltamos na sequência. Programas com jornalismo diferenciado, debate, entrevistas e a interatividade com